próprio OBS? É, em casa, né? Então, Tranquilo assim, não vi nada demais. Por isso que eu falei, ah, já tá gravando. tá gravando já? Pois é. À noite dá para também trazer o meu modem, se for o caso, a gente põe aí. Graça e paz, irmãos. Bom dia. Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos. E hoje, agora nessa manhã, a gente também tem a alegria de celebrar, de agradecer a Deus pelo aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Na verdade, não é propriamente a data de aniversário da igreja, né? Porque essa data foi marcada pela chegada do missionário, né? Reverendo Ashbel Green Simonton, no dia 12 de agosto de 1859. Mas a igreja não foi implantada neste dia, né? A primeira igreja foi implantada algum tempo depois. Mas a gente se alegra no Senhor pela vinda desse missionário, pela obra que veio na sequência, pelo poder de Deus. Deus abençoou o trabalho, apesar de muitas limitações com a língua. No diário dele, né, ele descreve muita dificuldade em aprender o português, enfim, várias outras lutas que ele teve de passar. Mas eu gostaria de ler agora inicialmente com os irmãos, para a nossa reflexão, Lucas capítulo 5, versículos 27 e 28. Lucas capítulo 5, versículos 27 e 28. Mateus, pode baixar um pouquinho a caixa, por favor? Lucas 5, 27 a 28, diz assim: Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria. Esse Levi é o próprio Mateus, que escreve o Evangelho de Mateus, né? Ele estava sentado na coletoria e o Senhor Jesus disse para ele: segue-me. E o versículo 28 diz que ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Gostaria de conectar isso à história do Simonton e ao chamado que nós também devemos atender, né? Porque Simonton, no diário dele, ele conta, ele nunca teve a pretensão de ser pastor, de ser muito menos missionário. Ele, enfim, tinha outros planos, né, de carreira e momentos de indecisão também, até que ele se viu chamado pelo Senhor para ir ao seminário, para se tornar um pastor. E no seminário, ele, a partir de uma mensagem, de uma pregação, ele se sentiu chamado especialmente para missões transculturais. E então foi quando ele se alistou numa agência missionária americana, com o foco de vir para o Brasil, e ele deixou tudo e veio, né? E realmente a obra do Senhor ela se expande a partir desse tipo de atitude. Quando nós ouvimos um chamado especial do Senhor, nos levantamos, ou seja, precisamos sair, né, desse primeiro movimento da onde nós estamos,
precisamos deixar tudo, ou seja, deve haver um desprendimento daquilo que nós temos, daquilo que nós achamos que é nosso, que nos dá segurança. Então, um deslocamento, um desprendimento e também um discipulado, porque diz o texto que ele o seguiu, ele passou a seguir Jesus. E o discipulado é isso. É um chamado para nós deixarmos de viver para nós mesmos, deixarmos aquelas coisas que nos dão segurança, nos dão sensação de estabilidade, de paz, e passarmos a andar com Jesus para onde for, para onde Ele nos dirigir. E creio que foi um chamado semelhante, uma disposição semelhante a dessa cena que nós vemos na vida do missionário reverendo Ashbel Green Simonton. E graças a Deus, porque muitos ao longo desses anos também têm se sentido, têm ouvido, entendido esse chamado e têm também se deslocado para outras nações, a fim de que a obra do Senhor não pare, a fim de que a obra do Senhor continue e muitas vidas ainda sejam salvas pela graça de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te damos graças, ó Pai, nessa hora, nessa manhã, por tuas bênçãos, por teu cuidado com a nossa vida. Te agradecemos, ó Deus, por ser este o dia do Senhor, de celebração, de alegria, por conta da ressurreição do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, que é nosso guia, nossa luz nesse mundo de trevas. Te louvamos, ó Pai, pela presença do teu Santo Espírito, que nos ensina, nos consola, nos encoraja, nos guia. E te também agradecemos, Pai, porque a obra do Senhor tem se expandido e o Senhor, naquele ano de 1859, aprove ao Senhor trazer para cá o primeiro missionário presbiteriano, a partir do qual uma obra grandiosa começou, e hoje há muitas igrejas, congregações, muitos pastores, ó Pai, nessa nação, e grande parte desse número, assim cremos, com fidelidade à Tua palavra, na pregação do Evangelho. Obrigado, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nesta manhã fale ao nosso coração, o Senhor nos mova, Pai, do lugar onde nós estamos. Se for o caso, que o Senhor nos chame, como chamou a Levi, Mateus, como chamou ao Simonton. Também, ó Deus, que se for a Tua vontade, que o Senhor nos chame para um deslocamento radical, um serviço ao Senhor abnegado, que assim seja, se for a Tua vontade. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Mais um domingo na presença do Senhor, na melhor escola do mundo, a escola dominical, onde nós aprendemos a palavra do Senhor. E nós queremos aproveitar, logo mais, o pastor já falou um pouquinho sobre o Simonton. Eu pedi para o Felipe também trazer algumas informações para a gente fazer um momento aí sobre a data, que aconteceu dia 12 de agosto, o dia que Simonton desembarcou lá no Rio de Janeiro. Depois o Felipe vai estar falando um pouquinho mais. As crianças também vão estar estudando sobre esse tema hoje, sobre a vida desse missionário. E que Deus esteja nos abençoando, em tudo que nós vamos fazer aqui hoje. A gente está... Lá no boletim você tem ali tanto um pedacinho falando sobre o Simonton, e aproveitando esse cantinho, nós também vamos falar do agosto missionário, que está acontecendo todas as quartas-feiras. Nós já tivemos 2 encontros com 2 missionários aqui, e essa quarta-feira nós estaremos reunidos de novo para o nosso agosto missionário. Então, se você ainda não participou, só assistiu virtualmente, você é nosso convidado a estar conosco nessa quarta-feira, às 19 horas. Também, essa semana, nós tivemos 2 aniversariantes.
a dona Nilza completou aniversário dia 10 e a Andressa dia 12. E nós vamos estar orando por esses irmãos neste momento, pedindo as bênçãos do Senhor sobre suas vidas, para que eles sejam operantes e produtivos na obra do Senhor. Eu convido o Mateus, que está ali perto do microfone, esteja orando pela dona Nilza. Dona Nilza, ela não tem vindo aos cultos, mas tem assistido pela internet e também tem frequentado a sala de artes. Ela está bem, seu Aparecido também está bem. E também vamos orar pela Andressa, que completou aniversário no dia 12. Senhor nosso Deus e Pai, nós neste momento queremos te agradecer, louvar a Ti pela vida de duas pessoas, Senhor. Primeiro pela dona Nilza, que o Senhor possa abençoar a ela, os seus caminhos, que o Senhor possa frutificar os frutos do Teu Espírito sobre o coração dela, sobre a vida dela, sobre a família dela também, Senhor. Que o Senhor possa estender a sua mão poderosa sobre a vida dela, dando a ela mais anos de vida, sobre a Tua presença, Pai. E também a Andressa, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela vida dela, pelo seu ministério como mãe, como esposa também, Senhor. Que o Senhor possa frutificar, Pai, este ministério na casa dela, do seu esposo, da sua filha, dando a ela toda a ousadia e intrepidez para ensinar a sua filha os seus caminhos. Que o Senhor possa estender a sua mão sobre ela, Pai. Amém. Concede a ela, Senhor, muito mais anos de vida, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Felipe está com a palavra e logo após o Gessé para a aula do estudo bíblico, né, sobre a confissão belga. As crianças já podem sair agora, a gente já vai sair, porque nós vamos falar sobre o mesmo tema lá com as crianças que o Felipe vai estar falando aqui, tá bom? Bons estudos. Bom dia, irmãos, mais uma vez a todos. E vamos fazer uma breve reflexão sobre o nosso dia, né, o dia do presbiterianismo no Brasil, que ocorreu no dia 12 de agosto. É uma data particularmente que eu não consigo esquecer, que é o dia do aniversário da minha esposa, né? Foi quinta-feira agora, né, dia 12 de agosto. A Igreja Presbiteriana do Brasil completou seus 162 anos de existência. Aos 12 de agosto de 1859, chegava no Rio de Janeiro Archibald Green Simonton. Nascido em 20 de janeiro de 1833, no sul da Pensilvânia, seu pai era médico e sua mãe filha de um pastor presbiteriano. Ao final de seus estudos, no ano de 1852, o jovem, com então 19 anos, tinha a intenção de seguir a carreira na área da educação, porém mais tarde optou pela área do direito. Em março de 1855, Simonton foi alcançado por um avivamento religioso em Harrisburg, e após um período de intensa luta interior, ele fez sua profissão de fé na Igreja Presbiteriana Inglesa. No mesmo ano, ingressou no seminário de Princeton. Ainda no primeiro ano de seminário, após ouvir um sermão proferido pelo professor de teologia Charles Hodge, Simonton sente uma forte vocação para a obra missionária. Simonton, então, escolheu realizar missões no Brasil. Deus impulsionou ele a isso. País oficialmente católico na época. No dia 12 de agosto de 1859, ele desembarca no porto do Rio de Janeiro, após uma viagem de navio que durou 55 dias. Simonton precisou se aprofundar na língua portuguesa, sendo que, em 22 de abril de 1860, proferiu seu primeiro culto em português. Após um ano quase dele estar no Brasil, ele faz o seu primeiro sermão na língua portuguesa. Em 28 de junho de 1864, 4 anos após o seu primeiro sermão,
A esposa de Simonton faleceu após o nascimento da filhinha do casal, por complicações do parto. A garotinha recebeu o nome da mãe. A irmã de Simonton ajudou na criação da menina. No final, paralelamente a esse acontecimento, da morte da esposa de Simonton, no final de 1864, no dia 23 de outubro, o ex-sacerdote ou padre Josué Manuel da Conceição foi recebido como membro da Igreja Presbiteriana, após declarar publicamente sua adesão à fé reformada. Possuindo uma vocação missionária desde anteriormente na Igreja Católica, após sua conversão, se sentiu na obrigação de voltar em todos os lugares que passou, anunciando a verdadeira fé evangélica que acabara de conhecer e se converter. Em novembro de 1867, Simonton vai a São Paulo para visitar sua filha. Ele estava enfermo e esperava que o clima da capital paulista trouxesse melhoras à sua saúde. Porém, seu estado se agravou, vindo a falecer no dia 9 de dezembro de 1867, por complicações da febre amarela. Na ocasião, possuía 35 anos de idade. No fim da sua vida, sua irmã Elizabeth lhe perguntou: "O que será dos crentes e do trabalho que você está deixando?" Ele respondeu: "Deus levantará alguém no meu lugar. Ele fará o seu trabalho com seus próprios instrumentos. Nós só podemos apoiar-nos nos braços eternos e estar quietos." E Deus frutificou a sua obra, meus irmãos. Hoje nós temos aproximadamente 3.000 igrejas em todo o território brasileiro, aproximadamente 2.200 congregações e aqui eu errei o texto, eu ia apagar esse cerca. Nós possuímos mais de 900 pontos de pregação e quase 700 mil membros nós possuímos na nossa denominação. Esses números talvez não são tão atuais, mas é a última estimativa que nós temos registrada. Somos frutos de um trabalho missionário. Somos uma igreja missionária. Há mais de um século estamos proclamando somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e glória somente a Deus. Essa é a nossa igreja, irmãos, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Com certeza tem muito mais coisa que não está aqui, mas os irmãos podem pesquisar e ver que obra maravilhosa Deus fez nas nossas vidas de fazermos parte dessa igreja. Muito bem. Vou passar a palavra para o Gessé agora, tá bom? Nós já oramos pela nossa igreja, já teve um momento de oração, fica esse momento de reflexão para nós. Deus abençoe, irmãos. Bom dia. Acho que sim. Tá bom, tá bem alto ali. Tava dando pra ver, tava bem no vermelhinho, no amarelinho ali da gravação. Tá bom. Ah, sim. Tudo bem. Deixa eu só abrir aqui na confissão. Estamos estudando então a confissão belga, que é uma das confissões que temos estudado recentemente. E estamos no artigo 35. O Felipe tinha falado da última vez sobre os
o sacramento e o batismo, e hoje vamos continuar nos sacramentos, o segundo sacramento. Temos 2 sacramentos na igreja, nas igrejas reformadas, né, adotam 2 sacramentos, e o sacramento ele é um ato sagrado, né, como o próprio nome quer dizer, e também um mistério. A igreja ortodoxa grega, ela traz esse nome de sagrado mistério, que seria sacramento, eles traduzem assim. Então, eu vou começar com uma oração, e a gente já pode passar para o artigo da Santa Ceia. Pai, muito obrigado porque estamos mais uma vez aqui reunidos na reunião, na Assembleia dos Santos que o Senhor chamou e chama para se reunir, para celebrar, para partir o pão e para proclamar a Tua Palavra. Muito obrigado por este momento, nos capacita, nos abençoa com a Tua presença, com a Tua luz, com o Teu Espírito, que nos faça compreender e contemplar os mistérios da Tua Palavra, da Tua vinda e de quem o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém. Então, o artigo 35, a Santa Ceia. Nos diz assim: cremos e confessamos que nosso Salvador, Jesus Cristo, ordenou e instituiu o sacramento da Santa Ceia, a fim de alimentar e sustentar aqueles que Ele já fez nascer de novo e incorporou à sua família, que é a sua igreja. Agora, aqueles que nasceram de novo têm 2 vidas diferentes. Uma é a corporal e temporária, eles a trouxeram do seu primeiro nascimento, e todos os homens a têm. A outra é espiritual e celestial. Ela lhes é dada no segundo nascimento, que se realiza pela palavra do Evangelho, na comunhão com o corpo de Cristo. Esta vida apenas os eleitos de Deus a possuem. Assim Deus ordenou para a manutenção da vida corporal e terrestre pão comum, terrestre, que todos recebem como recebem a vida. Porém, a fim de manter a vida espiritual e celestial que os crentes possuem, Ele lhes enviou um pão vivo, que desceu dos céus. João 6,51 diz isso. Isto é, Jesus Cristo. Ele alimenta e mantém a vida espiritual dos crentes quando é comido, quer dizer, aceito espiritualmente e recebido pela fé. A fim de nos figurar este pão celestial, Cristo ordenou um pão terrestre e visível, como sacramento de seu corpo, e o vinho como sacramento de seu sangue. Com eles, nos assegura, tão certo como recebemos o sacramento e o temos em nossas mãos, o comemos e bebemos com nossa boca, para manter nossa vida, tão certo recebemos em nossa alma pela fé, que é a mão e boca de nossa alma. O verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Cristo, o nosso único Salvador, para manter a nossa vida espiritual. Agora há a certeza absoluta que Jesus Cristo não nos ordenou seus sacramentos à toa. Ele realiza em nós tudo o que apresenta por estes santos sinais, embora de maneira além da nossa compreensão, como também é a ação do Espírito Santo, que é oculta e imprevisível. Entretanto, não nos enganamos, dizendo que comemos e bebemos, que o que comemos e bebemos é o próprio corpo natural e o próprio sangue de Cristo. Porém, a forma pela qual os tomamos não é pela boca, mas espiritual, pela fé. Desta maneira, Jesus Cristo permanece sentado à direita de Deus, seu Pai, no céu, e, contudo, ele se comunica a nós, pela fé. Nesta ceia festiva e espiritual, Cristo nos faz participar de si mesmo, com todas as suas riquezas e dons, e deixa-nos usufruir tanto de si mesmo como dos méritos de seu sofrimento e morte. Ele alimenta, fortalece e consola a nossa pobre alma desolada pelo comer de seu corpo, e a reanima,
e renova pelo beber de seu sangue. Depois, embora os sacramentos estejam unidos com a realidade da qual são um sinal, nem todos recebem ambos. O ímpio recebe sim o sacramento para a sua condenação, mas não a verdade do sacramento como Judas e João, o mago. Ambos receberão o sacramento, mas não a Cristo, que é por este figurado, porque somente os crentes participam dele, né? Finalmente, recebemos na congregação do povo de Deus este santo sacramento com humildade e reverência. Assim, comemoramos juntos, com ações de graça, a morte de Cristo, nosso Salvador, e fazemos confissão da nossa fé e da religião cristã. Por isso, ninguém deve participar da ceia antes de ter se examinado a si mesmo, de maneira certa, para que, enquanto comer e beber, não comer e beber juízo para si, de acordo com 1 Coríntios 11, 28 e 29. Em resumo, somos movidos pelo uso desse santo sacramento a um ardente amor para com Deus e o nosso próximo. Por esta razão, rejeitamos como profanação dos sacramentos todos os acréscimos e abomináveis invenções que o homem introduziu neles e misturou com eles, e declaramos que se deve contentar com a orientação que Cristo e seus apóstolos nos ensinaram, e falar sobre os sacramentos conforme eles falaram. Pode passar? Então aqui temos, o começo do que a gente já leu. Cremos e confessamos que nosso Salvador Jesus Cristo ordenou e instituiu o sacramento da Santa Ceia, a fim de alimentar e sustentar aqueles que ele já fez nascer de novo, e incorporou à sua família, que é a sua igreja. Então eu vou ler só esse texto que está em vermelho, mas todos os outros aqui são dos evangelhos, né? Então eu vou ler 1 Coríntios 11, 23 e 26, mas o texto de Mateus 26, de Marcos 14 e Lucas 22 são o texto de Jesus na ceia. E Paulo retoma isso em 1 Coríntios 11, 23. Eu vou ler apenas o texto que Paulo fala sobre isso. Mas depois, se os irmãos quiserem ver. Então, em 1 Coríntios 11, 23 a 26, diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e o beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então, essa é uma ordenança de Jesus. Ele alimenta o seu povo, e aqueles que nasceram de novo devem fazer isso em memória de Cristo, Cristo mesmo que pediu isso. Pode passar? Agora, aqueles que nasceram de novo têm duas vidas diferentes. Uma é a corporal e temporária, que eles trouxeram desde o seu primeiro nascimento, como todos os homens a têm. Então, vamos ler em João 3, 5, 6, que Jesus está respondendo ali para Nicodemos, né? Sobre isso, sobre o nascimento natural e o nascimento do Espírito. A gente vai ler só essa parte que está aí. João 3, 5 e 6. Respondeu Jesus: Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, este texto está aí para demonstrar, que temos realmente duas naturezas, segundo o próprio Cristo explicou ali para Nicodemos. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, só aqueles que só nasceram da carne só têm esta vida, a vida da carne, a vida natural. A outra vida, ela é celestial. Pode passar? Isso. Ela lhes é dada no segundo nascimento, que se realiza pela palavra do Evangelho, como também falado em João.
na comunhão com o corpo de Cristo. Esta vida apenas os eleitos de Deus a possuem. Assim, Deus ordenou para a manutenção da vida corporal e terrestre pão comum, terrestre, que todos recebem como recebem a vida. Então, em João 5:25, fala, né, também sobre isso, sobre a vida espiritual. Assim como fala, né, João 3 também fala, né, sobre isso. Em João 5:25, diz assim: em verdade vos digo que vem a hora, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Eu também separei o texto de Efésios 2:1, que diz assim, que ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Né? Então, mesmo quando estávamos vivos fisicamente, né, humanamente falando, estávamos mortos, né? E precisamos receber uma nova vida. Assim como diz em João, né, quando ouve a voz do Filho de Deus, eles recebem a vida. E Deus nos deu uma nova vida. Mesmo quando a gente estava morto nos nossos pecados, Ele nos deu a vida. Pode ir. Porém, a fim de manter a vida espiritual e celestial que os crentes possuem, Ele lhes enviou um pão vivo, que desceu dos céus, de acordo com João 5:81. Isto é, Jesus Cristo. Ele alimenta e mantém a vida espiritual dos crentes quando é comido, quer dizer, aceito espiritualmente e recebido pela fé. Vamos ler então o texto de João 6, 48 e 51. Aqui Jesus tinha multiplicado pães e peixes, né? No contexto, e ele está falando sobre o pão da vida. Ele não estava ceando, né? Não é o momento da ceia aqui, mas ele está falando quem é o pão. Falou também do maná, que foi entregue ao povo no Egito, no deserto, e ele fala, eu sou o pão da vida, né? João 6, 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce dos céus, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, Cristo se identifica como o pão da vida, como esse pão que desceu do céu. Assim como receberam lá no deserto. Em João 10, a parte B do versículo, só a segunda parte, mas a gente lê as duas, não tem problema. Mas vamos dar ênfase na segunda parte. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, Cristo, Ele é o que nos alimenta, Ele é aquele que nos dá vida, Ele é o verdadeiro alimento. Voltando agora para João 6, 40, 47. É o 40 e o 47 só, tá? De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E o 47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, né? Demonstrando que isso é uma questão também espiritual, não é só uma questão de física, mas é uma questão de espírito, que é aquele que crê, né? Todo aquele que recebe o Filho, né? Que crer no Filho, tem a vida eterna e Cristo vai o ressuscitar. Então a gente recebe fisicamente também, mas também recebe espiritualmente. Pode passar? A fim de nos figurar este pão espiritual e celestial, Cristo ordenou um pão terrestre visível, como sacramento de seu corpo, e o vinho como sacramento de seu sangue. Então, em João 6,55, que está aqui, né, a gente já está com ele aberto, fala, né, pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. É isso? Tá. Isso.
Isso. Aqui eu que anotei errado aqui. Eu anotei no slide errado, mas assim, vocês não estão vendo aqui, eu fiz anotações do slide. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Tá bem. Essa é a continuação. Eu peguei o versículo errado. Está certo, é isso mesmo. Então, assim, ele é a verdadeira bebida. Esse é uma figuração do pão espiritual e celestial que nós recebemos pelo Espírito, mas esta é a nossa verdadeira comida e bebida. Pode passar? Com eles, com esses elementos, nos assegura tão certo como recebemos o sacramento e o temos em nossas mãos e o comemos e bebemos com nossa boca para manter a nossa vida. Tão certo recebemos em nossa alma pela fé, que é a mão e a boca de nossa alma. Né? A fé é a mão e a boca da nossa alma. O verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Cristo, nosso único Salvador, para manter a nossa vida no Espírito, né? A nossa vida espiritual. Assim como em Efésios 3,17 diz, né? Efésios 3. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, Cristo habita em nosso coração pela fé. E assim também recebemos o sacramento pela fé. Recebemos este corpo, este sangue que nos alimenta o espírito, a alma e o corpo, e é pela fé. Que, segundo aqui o texto da confissão, ele coloca como a entrada da nossa alma, né? Uma mão, a boca da nossa alma. Pode passar? Agora, a certeza absoluta que Jesus Cristo não nos ordenou seus sacramentos em vão, né? Então, ele realiza em nós tudo o que nos apresenta por estes santos sinais. Embora de maneira além da nossa compreensão, como também é a ação do Espírito Santo, que é oculta e incompreensível. Em João 3,8, nos diz sobre a ação do Espírito. Então, assim, tem o sacramento, o rito que nós praticamos, que de uma maneira é simples, né? Comer um pão e beber um vinho, é uma coisa simples, não tem muito mistério, mas essa ordem que Cristo nos dá, ela é um mistério. Ela demonstra algo mais profundo, que nós não compreendemos completamente. Assim como o Felipe falou, né, que o sacramento é um mistério, a gente não pode perder isso da mente, de quando nós contemplamos e quando recebemos isso. Porque é a ação do Espírito, e a ação do Espírito ela é misteriosa para nós. Então aqui em João 3,8 diz, na mesma conversa que Jesus teve com Nicodemos: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo nascido do Espírito. Então demonstra aqui que nós ouvimos, né? Nós temos uma certa compreensão, nós percebemos, mas nós não compreendemos completamente. Assim como não compreendemos completamente o vento, que é algo infinitamente mais simples do que o Espírito, mas aqui é até um trocadilho, né? Porque vento e espírito têm a mesma raiz aí na palavra aí judaica, né? Então, assim, até hoje a gente usa, né, o pneuma, né, o espírito também vem da mesma origem, de sopro, espírito, né? Então, por isso que ele faz essa comparação. E também porque realmente nós sentimos o vento, mas não sabemos o seu caminho. Assim é o Espírito. E o sacramento é isso. Nós sentimos, nós recebemos, nós não compreendemos completamente, recebemos pela fé. Pode continuar? Entretanto, não nos enganamos, dizendo que o que comemos e o que bebemos é o próprio corpo natural e o próprio sangue de Cristo, porém a forma pela qual os tomamos não é pela boca, mas espiritual pela fé. Desta maneira, Jesus Cristo permanece sentado à direita de Deus, seu Pai, no céu, e contudo ele se comunica a nós pela fé.
Vamos ler Marcos 16, 19, que demonstra que Deus está no céu. Aquele não é literalmente o corpo, né, de Cristo e o sangue de Cristo, mas pela fé nós cremos que recebemos o seu corpo e que recebemos o seu sangue. Não é que aqueles elementos se transformam, mas eles são transformados espiritualmente, né? Então, assim, é algo que a gente não completamente entende, mas a confissão coloca, assim, que Deus está, né, de fato, em Marcos 16, 19, né, de fato, Senhor, Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus, demonstrando que Jesus, está com Deus, mas Ele também está conosco, assim como Ele mesmo disse, né, em Mateus 28, que eis que estou convosco todos os dias, né? Então, Jesus está conosco, e no momento da ceia, de uma maneira especial, ele antes no culto, estamos com Cristo, mas Cristo se manifesta nos elementos também, de uma maneira espiritual, né? Como aqui a confissão fala, porque Jesus permanece com Deus, mas Ele está aqui conosco. Como explicar isso? É um paradoxo, né? Não é uma contradição, mas é um paradoxo, uma antinomínia. Tem esses termos aí para... É algo que parece uma contradição, mas não é, né? Jesus está com Deus e está conosco, porque Ele é Deus, e como Deus tem seus mistérios e nós não o compreendemos completamente. Mas temos a manifestação visível, que é a Santa Ceia, e a manifestação no Espírito em nós, a santificação, a purificação, a remissão dos nossos pecados, a transformação das nossas mentes e corações. Acredito que todos aqui podemos testificar, como a ceia, como o sacramento do batismo, como Cristo tem nos transformado através disso. Pode passar? Nesta ceia festiva e espiritual, Cristo nos faz participar de si mesmo, com todas as suas riquezas e dons, e deixa-nos usufruir tanto de si mesmo como dos méritos de seu sofrimento e morte. Ele alimenta, fortalece e consola a nossa pobre alma desolada, pelo comer de seu corpo, e a reanima e renova pelo beber de seu sangue. Vamos ler lá em 1 Coríntios 10, 3 e 4. Então, aqui Paulo também está falando, né, da ceia, está falando de Israel, né, que eles estavam recebendo a proteção de Deus, né, pela nuvem. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, Paulo aqui fala que Cristo já estava ali com o povo, inclusive no deserto, e hoje também. Recebemos o seu corpo, Ele nos reanima, Ele nos renova por este sacramento. Pode passar? Depois, embora os sacramentos estejam unidos com a realidade, a qual são um sinal, nem todos recebem ambos. O ímpio recebe sim o sacramento para a sua condenação, mas não a verdade do sacramento, como Judas e Simão o Mago. Ambos receberam o sacramento, mas não a Cristo, porque este é figurado, porque somente os crentes participam dele. Então aqui ele faz uma alusão a Judas, né, um dos discípulos, que estava ali no momento, né, com Cristo. Inclusive Cristo, depois a gente vai ler nos textos, que Cristo fala, aquele que colocar a mão ali no pão junto comigo é aquele que vai me trair. Então eles estavam ali comendo fisicamente, mas eles recebiam aquilo para condenação e não para vida eterna. Assim como o mago, Simão, que é uma pessoa que é referida em Atos, que seguiu ali os discípulos, Felipe, se não me engano, e depois ele pede a Pedro, ele vê Pedro impondo as mãos sobre as pessoas para eles receberem o Espírito, e ele quer dar dinheiro a Pedro, dizendo, eu também quero isso aí, me dá esse poder aí para eu impor as mãos sobre as pessoas. E Pedro fala, você não entendeu, isso aí você não está vindo de Deus com esse seu desejo não é de Deus.
né? Então vamos ler os textos para demonstrar isso. 1 Coríntios 2,14, né? Que fala aí: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, demonstrando que é Deus que se revela, é Deus, é o Espírito de Deus, e não simplesmente o participar do ato, mas Deus que revela espiritualmente o que é o ato, o significado do ato, que nós discernimos através do Espírito. Lucas 22, 21 e 22, nos diz assim: todavia a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então, demonstrando aqui que Judas estava ali, né, junto com eles, na ceia. Esse é um relato da ceia de Lucas, e demonstra que Judas estava ali, estava comendo. Ele não deixou de comer a ceia, mas ele não comeu dessa maneira plena. Em Atos 8, 13 e 21, que fala de Simão o mago, né? Não Simão Pedro. 8, 13 e 21. O próprio Simão abraçou a fé, este mago, né? Depois ele se refere a ele desde o 9, né? E tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então ele começou a acompanhar Filipe. Aí depois Pedro vem, impõe as mãos e pede, né, que ele dê esse poder para ele e oferece dinheiro para Pedro. Aí Pedro responde: não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Demonstrando que, assim, apesar dele estar seguindo ali, ele não tinha entendido, ele não estava fazendo parte desse ministério. Em João 3,36, nos diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, nós vemos que não é só o ato, mas sim o receber com fé, receber com fé o sacrifício de Cristo, a obra de Cristo, e receber através do Espírito. Não basta a prática, né? Mas sim o Espírito, estar com Deus. Pode passar? Finalmente recebemos na congregação do povo de Deus este santo sacramento com humildade e reverência. Assim comemoramos juntos, com ações de graça, a morte de Cristo, nosso Salvador, e fazemos confissão da nossa fé e da religião cristã. Vamos ler então em Atos 2,42, demonstrando que os apóstolos e os discípulos ali faziam isso, os primeiros discípulos de Cristo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então você vê como isso é central. Eles tinham a doutrina dos apóstolos, a comunhão e o partir do pão e as orações. Eles praticavam essas coisas. Então nós devemos, com alegria no meio do seu povo, com humildade e reverência, praticar esses mesmos atos. Em 1 Coríntios 11, 26... porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então essa é uma maneira de anunciar, essa é uma maneira de falar de Cristo. Partir o seu pão, partir o seu corpo e partir o seu sangue. Pode passar? Por isso ninguém deve participar da ceia antes de ter se examinado a si mesmo, da maneira certa, para
enquanto comer e beber, não comer e beber juízo para si. Em resumo, somos movidos pelo uso deste santo sacramento a um ardente amor para com Deus e para com o nosso próximo. Então precisamos pedir a Deus que nos ilumine, que nos capacite a participar, porque não somos dignos de receber o seu corpo e o seu sangue, mas recebemos pela fé e pelo seu sacrifício. E recebemos porque Deus é misericordioso conosco e porque nos chama à sua mesa. Ele quer que nós estejamos à sua mesa e não quer que participemos de uma maneira leviana, mas também quer que participemos de maneira alegre, de maneira celebrativa. E para isso precisamos examinar a nós mesmos, pedir a Deus perdão, pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus que nos capacite a participar desse mistério e a receber a sua obra em nossas vidas e a compartilhar isso com os nossos irmãos. Como Cristo fez, tomando, dando graças, partindo o pão e compartilhando. Pode passar? Por essa razão, rejeitamos como profanação dos sacramentos todos os acréscimos e abomináveis invenções que o homem introduziu neles e misturou com eles, e declaramos que se deve contentar com a ordenação que Cristo e seus apóstolos nos ensinaram e falar sobre os sacramentos conforme eles falaram. Aqui ele faz referência, né, a outros sacramentos, né, que foram introduzidos depois e falando que só existem 2, né? A gente deve se contentar com ele, porque foi Cristo e os apóstolos que nos ensinaram assim, as ordenanças deles foram essas. Então, assim, a gente finalizou essa parte, né? E o que eu queria trazer para os irmãos é essa. A ceia, ela é um mistério de Deus para nós, mas ao mesmo tempo ela é simples, ela é um ato simples, porém cheio de significado e cheio da presença de Deus. Se tomarmos ela pelo Espírito, se tomarmos ela de maneira consciente e com fé, ela é alimento para nossas almas, não deve ser tomada de qualquer maneira, e deve ser tomada com ações de graça, com júbilo e com contrição também, com arrependimento e com alegria. E contemplando os mistérios de Deus para nós e a obra dele na nossa vida, a santificação, a purificação, que nós não entendemos completamente, mas recebemos, mas sentimos, assim como o vento que sopra. Não entendemos completamente, mas sentimos a sua ação em nossas vidas. É isso. Se alguém quiser agora falar algo, comentar ou perguntar, acrescentar, tem o microfone. Não. Acho que não vai ter ninguém. Então, tá bom. Só para os irmãos aqui mesmo. No questions? Vai lá, pergunta da oficial. Senhor Mateus, aí, você tem que sua pergunta. Aí ele começa a me olhar e já sei. Vai lá, faz lá uma pergunta. Se ninguém quiser falar nada, também não tem problema. Não tem nada de errado com isso. A ceia, ela é uma coisa tão misteriosa, né? Mas tão assim maravilhosa que ao longo dos séculos da história da igreja, diversos teólogos, pais da igreja, divergiram sobre o seu significado. Será que Jesus ele se faz presente verdadeiramente de forma corpórea nos elementos? Ou será que ele reside de forma espiritual? Ou será que a ceia é só um memorialismo, né, para que nós apenas nos lembremos do sacrifício de Cristo na cruz, como os batistas vão dizer? E eu creio que o significado mais correto seja o que Cristo está presente de forma espiritual na ceia, né? Se ela fosse um mero memorialismo, então nós não precisaríamos dela, porque nós nos lembramos do sacrifício de Cristo todos os dias. Nós nos lembramos dessa verdade todos os dias. E um fato interessante, né, que
na história da igreja, pelo menos no início, no primeiro século, os cristãos foram perseguidos por conta da Santa Ceia. O Império Romano, se eu não me engano, perseguiu os cristãos porque eles falavam que se alimentavam do corpo e do sangue de Cristo, e por isso eles eram considerados, como é que é? Canibais, exatamente. Isso. Sim, eu não quis entrar nesse debate, mas tem várias visões, né, sobre isso mesmo que você falou. Se Cristo está presente em corpo, em espírito, tem vários termos técnicos, inclusive, né, para citar aí transubstanciação, consubstanciação. Inclusive dentro da consubstanciação tem algumas outras divisões, mas assim, eu creio também na presença espiritual de Deus, mas até estava vendo um vídeo sobre isso, né? Fui pesquisar um pouco de outras visões, né? E assim, vi pessoas com visões diferentes conversando junto, achei bonito. Pessoas de tradições cristãs diferentes, né? Um ortodoxo, um episcopal e um reformado, assim. E falando assim, eu não creio exatamente como você crê, e um dos caras lá que estava discutindo, ele estava falando, e agora eu nem sei o que eu creio, assim, eu estou elaborando como é isso para mim, o que é a ceia, como é a presença de Deus. Mas o fato é que eu vejo na minha vida e vejo na vida de vocês, porque eles se conheciam, né? O efeito da ceia, né? O como isso traz uma santificação, como isso traz frutos. E eu acho que é isso que o mistério continua, né? Eu creio mais parecido com você também, mas o que eu percebi dali, o que realmente a gente precisa ter claro, que é inclusive o que a confissão fala, né? A gente precisa receber ela através do Espírito com realidade, né? A gente não precisa só tomar, mas o Espírito precisa estar em nós, né? Assim, precisamos crer, né? Não comer como Simão, o mago, ou como Judas, e pedir a Deus que nos dê o seu Espírito, que essa ceia seja real em nós, né? Mistério, ela vai continuar sendo. Talvez a gente não vai entender assim, né? Mas vai haver algumas divergências com outros irmãos. Mas ela precisa ser real nas nossas vidas, precisa nos transformar. A gente não pode comer isso para maldição. Eu acho que esse é o ponto principal que eu quis trazer, e acho que a confissão também fala, né? Porque mistério ela continua sendo, mas os efeitos dela na nossa vida não pode ser diferente, né? De santificação, de alegria, de gratidão, de humildade, de reverência, de temor, né? Então, mas realmente é bem interessante, porque Cristo ele fala, este é o meu corpo, este é o meu... Ele dá margem, né, para... Este é o meu corpo, este é o meu sangue, fazer isso em memória de mim. Né? Ao mesmo tempo que ele fala que ele fala, faz em memória. Então, cada um puxa para um lado, né, mas eu acho que são discussões que podem ser feitas, mas que não devem ofuscar o ponto do mistério e da contemplação e do efeito disso nas nossas vidas, de como Deus está realmente se manifestando em nós através disso, e como é importante, como é fundamental para nós, como cristãos, receber, praticar da melhor maneira que Deus está nos dando a entender este rito, este sacramento. Posso compartilhar aquela questão que você perguntou na semana passada? O Matheus me fez uma pergunta complicada na semana passada, já prevendo o assunto de hoje. Ele me fez uma pergunta que eu falei, puxa, essa é uma pergunta que realmente geralmente a gente não recebe essa pergunta, mas é uma pergunta importante, né? Que tem a ver com a participação de crianças, né, na Santa Ceia, né?
como é que é o termo lá? Pedocomunhão, né? E no entendimento teológico nosso, reformado, né, nós entendemos tudo à luz da aliança de Deus. Então, foi feito, inclusive, pelo Felipe, a conexão, né, a exposição de como nós entendemos a conexão do batismo com a circuncisão, né, uma equivalência, vamos dizer assim, teológica, né, entre os sacramentos, da circuncisão, com este que hoje nós praticamos, que é o batismo. E da mesma forma existe, né, uma equivalência entre a celebração da Páscoa com a ceia do Senhor, né, com a Santa Ceia. E na celebração da Páscoa, era uma celebração familiar, né? O povo de Deus juntava talvez 2 famílias, nada muito mais do que isso, partilhavam ali o cordeiro, né? o pão sem fermento, as ervas amargas, tudo aquilo. E, obviamente, né, por implicação lógica, né, as crianças não eram omitidas dessa refeição, né? Então, por que hoje, na ceia do Senhor, as crianças não participam, né? Então, esse é um questionamento realmente intrigante, né? E a minha percepção, né, é de que na história, né, no desenvolvimento teológico, no desenvolvimento da igreja cristã, alinhou-se nesse sentido das crianças não participarem, justamente por conta de textos como aquele que foi lido inicialmente, de 1 Coríntios 11, quando Paulo deixa muito claro, né, que é importante o autoexame, né, discernir o corpo, ou seja, é uma participação que envolve tudo isso que você está colocando, né, e muito bem colocado, inclusive, né, que nós devemos receber com alegria, com contemplação, enfim, com uma disposição interna realmente profunda de adoração e tudo mais. E talvez por conta desses, vamos dizer, desses critérios, que hoje nossas crianças não participam, né? E eu me lembro de ter feito essa pergunta no seminário, né, numa aula de eclesiologia que foi ministrada pelo reverendo Ageu, inclusive, né? E eu não vou me lembrar exatamente as palavras dele, a resposta que ele me deu, mas parte da resposta incluía o seguinte, que as crianças, na verdade, elas não estão sendo omitidas partindo do princípio de que é um alimento espiritual e elas recebem esse alimento espiritual via seus pais, ou pelo menos devem receber via seus pais, pelo ensino da palavra, pela instrução, pelo caminhar dia a dia, ou seja, a comunhão que seus pais têm com Cristo também as alimenta. Essa é basicamente essa seria a lógica, né? Quer dizer, as crianças não estão sendo privadas daquilo que aqueles elementos representam. Elas estão sendo privadas dos elementos em si até que elas possam conceber e compreender aquilo na sua inteireza, ou, né, numa condição mais adequada, mas não que elas estejam sendo privadas do sentido, do significado daquilo, né? Então foi uma pergunta muito interessante, né? Sim. Eu venho, né, da Igreja Presbiteriana Independente, e lá eles, no momento da ceia, isso foi uma mudança recente, né, da igreja, no momento da ceia as famílias se juntam, né? Quem não tem família com pessoas mais velhas, e os pais explicam, né? E todos tomam juntos. Então, acho que não pode ser feito de qualquer jeito. Entendo o posicionamento, e em outras igrejas são feitos diferentes. Mas eu acho que o que não pode realmente é ser feito de qualquer jeito. E a Igreja Presbiteriana do Brasil entende isso. Para não fazer de qualquer jeito, não deixar as crianças tomarem, mas tomarem através da educação dos pais.
É uma visão. Eu acho que a lógica é aquela, né, de uma lógica, vamos dizer, conservadora, né, para se preservar o significado, o sentido. Sim. Alguém fez uma pergunta, não sei se foi o próprio Mateus um tempo atrás, né, por que essa questão por exemplo, da ministração do batismo, né? Por que só os pastores batizam? Se a gente vê, foi você que fez essa pergunta, né? Se no Novo Testamento a gente vê, por exemplo, Filipe batizando, ele não era pastor, não era presbítero, ele era um diácono, né? Dentro daquela estrutura de Atos capítulo 6. Então, eu acho que são decisões conciliares que igrejas, denominações tomam, com respaldo bíblico, sem dúvida. Sim. Porque a Bíblia ela não vai trazer respostas definitivas, absolutamente claras para todos os contextos, né? Então, eu creio que Deus ele dirige a igreja, a igreja cristã, o seu povo, né, para tomada de decisões e revisão também de decisões, né, depois de um tempo, isso também acontece. E ele vai conduzindo isso, né, de uma maneira que o seu povo seja edificado, não extrapole, né, para o erro. Então, acho que a IPB tem essa visão, vamos dizer, conservadora de evitar que situações adversas, né, situações que extrapolem o significado do batismo, etc., etc. Então, até uma vez alguém me perguntou, eu discipulei algumas pessoas, posso batizar elas? Calma, espera lá, né? Acho que não é o caso, né? Eu posso visitar, eu sou pastor, eu posso visitar, posso conhecer, aprofundar, entender se essa pessoa realmente crê, e eu mesmo posso batizá-la, né? Acho que não convém que você batize. Então, é uma visão, vamos dizer assim, bíblica e conservadora, né? Sim. Isso aí. E dentro da a própria palavra, né, fala que nós ligarmos aqui na terra será ligado nos céus, né? Então, se foi decidido assim e a gente acorda assim, dentro da igreja presbiteriana, isso. Quem está dentro daqui tem que, né, se alguém pensa diferente, que procure um grupo, né, uma igreja. Sim. E respeitar, né, enquanto estiver aqui, né, e saber que isso, como a gente falou em outros, né, da questão da autoridade, né, é bênção de Deus para as nossas vidas, né, é bênção de Deus as crianças que estão aqui na igreja presbiteriana não tomarem e terem essa direção dos pais, né, porque os pais, inclusive, é uma coisa que eu como criança tinha, né, porque quando eu fui criado na igreja independente, né, sempre fui da igreja independente, presbiteriana independente, nunca pude, né, comer a ceia, só depois, agora pode. E sempre está indo para algumas direções, né, inclusive no ministério feminino e outras coisas que divergem assim antagonicamente da IPB, por exemplo, né? Sim. Segue uma linha mais da presbiteriana americana, né, talvez. Enfim, e é algo que sempre gera uma curiosidade, gera uma dúvida, e aí a criança tem que perguntar para os seus pais, né? E acho que eu não fui não abençoado por causa disso. Acho que eu participei e participava aprendendo. Gessé, posso fazer mais um comentário sobre a Santa Ceia? Eu percebo, acho que são dois problemas que envolvem a participação na ceia. Um problema, no meu entendimento, está no coração, no entendimento daquelas pessoas que, por exemplo, se naquele dia ela brigou em casa com o marido, com a esposa, com os filhos, não está bem, aconteceu alguma coisa, ela não se sente adequada, apta, né, para participar da ceia, ou naquela semana e tal, a pessoa se exime de participar, né? Eu acho que isso é um problema, né? E eu tenho tentado, sempre que eu tenho oportunidade, falar sobre isso, porque é muito comum, né, as pessoas entenderem que elas estão aptas ou não a participar, dependendo da disposição interna do coração, se houve santidade, não sei o que e tal.
E eu acho que esse é um entendimento equivocado. Quando a Bíblia fala para nós nos examinarmos, não é para a gente nos examinar e deixar de participar. O texto está dizendo, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim tome do pão, coma do cálice e tal. Ou seja, o autoexame ele deve acontecer e para que nós nos arrependamos. E assim participemos arrependidos daquilo ali. Agora, isso não é motivo para a gente se afastar da comunhão. Ou então, não vou na igreja hoje porque vai ter ceia, porque eu não estou bem para participar da ceia. Mas é um pensamento absurdo, infantil. Faltam-me palavras para expressar minha indignação quando eu ouço um caso como esse, né? Então, acho que a gente deve evitar esse erro. Sim. Um outro erro, que nem parece erro, mas no meu entendimento são os irmãos que optam por vir à igreja ou se esforçam por vir à igreja somente no domingo da ceia. Como se o domingo ou o culto em que a ceia é ministrada fosse mais importante do que os outros cultos a Deus, né? Então, eu acho isso um problema também terrível, porque o culto ao Senhor é um chamado, sabe, que nós devemos atender sempre que houver, né? Havendo disponibilidade, havendo, lógico, condição de saúde. Agora, eu acho que é um erro que a gente deve evitar também né, na nossa própria família, às vezes algum amigo nosso que está agindo de uma forma assim. Não, mas o culto ao Senhor, todos eles são importantes. Aliás, o domingo é o dia do Senhor. Por que nós vamos nos afastar da possibilidade de estarmos com os nossos irmãos nesse dia? Né? Participar de uma escola bíblica como essa, participar do culto ao Senhor. Então, eu acho que são dois problemas, um parece mais grave do que o outro, mas acho que os dois são graves, né? Nós devemos participar da ceia independente da nossa condição, lógico, devemos buscar o arrependimento e todas essas atribuições aí que foram muito bem colocadas pelo GCE, né? A maneira como receber esses alimentos, é isso que a gente deve buscar. Mas a nossa participação na ceia não depende de nós, depende do que Jesus fez por nós, né? Ele é o mediador da aliança. Então, eu acho que esse é um ponto importante para a gente lembrar. E também, como eu já falei, o dia da ceia é um dia importante, participar da ceia é essencial, mas todos os outros domingos, todos os outros cultos são também fundamentais, né? E só de passagem também, eu já vi um terceiro erro de alguém que, eu já participei da ceia, por exemplo, no segundo domingo, aí a igreja tem um outro momento de ceia, enfim, em algum outro contexto, né? E a pessoa fala, mas eu já tomei a ceia no domingo tal. E aí ela deixa de participar porque ela naquele mês já tomou a ceia. Esse é um pensamento também, olha, gente, é cada uma que aparece que eu fico impressionado, viu? Mas por que é errado um pensamento desse? Porque, irmãos, a ceia do Senhor é parte do culto. E se forem ministradas as ceias todos os cultos, nós temos que participar sempre. Sim. É uma questão de conveniência, de resolução, vamos dizer, de fazermos uma vez por mês, mas poderia ser mais vezes, como fizemos agora na pandemia, para atender a todo mundo. E aí a pessoa que está todos os domingos não vai participar porque já participou antes. Imagina os presbíteros, né, que estão todas as vezes, participa uma vez, não precisa mais, como se participar fosse uma vitamina. Então, eu já tomei aquela vitamina, já estou forte, já recebi aquele suplemento, então não preciso mais por um tempo. Gente, é uma coisa assim, que não faz sentido, né? Então, são pequenos erros, pequenos pensamentos aí equivocados. Eu estou me estendendo um pouco para tentar aproveitar o tema, né, e dirimir essas questões, né? Às vezes os irmãos não perguntam, às vezes acham, já tem uma decisão clara dentro do coração em relação a tudo isso, mas é importante refletir, pensar, porque faz parte da nossa vida cristã, é algo fundamental, como foi explicado, tem tudo a ver com a nossa fé, tudo a ver com a nossa santificação. Então, acho que é importante a gente se estender nesses exemplos práticos aí, tá bom? Sim. Gilma?
falando desse assunto aí que o pastor tocou, de os irmãos comparecerem à ceia, não vêm à igreja o mês inteiro, só vem no dia que tem a ceia. Aí dá para entender que eles têm compromisso com a ceia e não com Cristo. Os que estão se abstendo de não participar da ceia porque pecou, discutiu com a mulher ou cometeu algum pecado, parece que eles têm poder de se justificarem. Que no Salmo 19, versículo 12, o salmista diz: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. E quanto à participação de criança também, assim, os adultos, né, nem todos têm condição de discernir as próprias faltas. Imagina uma criança, que tanto é que quando vai se ministrar a ceia, se lê 1 Coríntios, capítulo 11, né? Examine-se o homem a si mesmo. É isso. Sim. Sim, ao mesmo tempo que temos que ter esse autoexame, saber que tem alguns pecados que não são ocultos, né? É importante também pedir a misericórdia de Deus. E por isso que tomamos na dignidade de Cristo e na obra de Cristo e não em nós. Mas é isso. E com alegria e compartilhando. Eu quero pedir perdão ou desculpas a alguns irmãos que podem ter se ofendido com a minha fala, porque eu sou diácono desde 2007, em outras igrejas. Então, fico muito entristecido fiquei muito entristecido e fico quando via uma irmã ou algumas pessoas que passavam o mês inteiro sem vir na igreja e vinha justamente no dia da ceia. É muito triste. É ruim para elas mesmas, elas que estão se prejudicando, né? E para todo o corpo também, né? Que as pessoas que estão fazendo isso, que possam se examinar e avaliar o seu compromisso com Deus, com Cristo, e a sua vida espiritual também não vai andar bem desse jeito, né? Sim. Que os irmãos que ouviram a minha fala, que se sentiram ofendidos, que me perdoe, que me desculpe, né? Mas a gente tem que falar. Sim, mas faz parte, né? Nós precisamos estar aqui e muitas vezes não queremos também, né? Não é só os irmãos que talvez não estejam hoje ou talvez vão ouvir essa mensagem, né? Não sei. Às vezes não sentimos vontade de estar aqui, né? Somos humanos, falhos, com outros desejos que não agradam ao Senhor. Por isso pedimos e nos admoestamos, né, uns aos outros. Isso faz parte, isso é o corpo de Cristo, né? A gente se admoestar. E se a gente se sente ofendido com algum irmão, vai e converse, né, com ele, não tem nenhum problema. Eu acho que quanto mais a gente viver junto, mais a gente vai se ofender. Não é isso? Se a gente não se ofende é porque a gente não está vivendo junto. E se a gente não está vivendo junto, a gente está errando também. Então, assim, a gente vai se ofender, né? A pessoa que eu mais ofendo agora é a Luana. E eu deixo de amar ela, eu não amo ela, eu acho que eu amo ela. É porque a gente vive junto. E se a gente não está se ofendendo, é porque a gente não está vivendo junto. E o corpo de Cristo, né, como a gente falou também em outras, ele está junto, ele permanece junto, não pela perfeição dos seus membros, mas pela união que Cristo nos dá. E a ceia demonstra isso. Nós precisamos partilhar, não é uma coisa que eu faço sozinho, eu não tomo a ceia sozinho em casa. Nós precisamos partilhar com os irmãos e usufruir disso, é uma mesa. A gente devia ter uma mesa, né? A gente tem, na verdade, quando tem a ceia, a gente tem a mesa. Sentar à mesa, partilhar o pão, partilhar o sangue, o vinho. Então, a gente precisa receber esse chamado e atender ao chamado. Assim como foi falado aqui de Simonton, né? O primeiro chamado é o chamado para estar em comunhão com os irmãos, estar aqui usufruindo da bênção de Deus, porque aqui, né, como fala no Salmo 133, né, bom e agradável viverem unidos os irmãos.
porque ali Deus manifesta a sua bênção de uma maneira diferente. É diferente Deus sentado, fazendo o estudo, né, da palavra sozinho em casa, é diferente. Eu preciso também estudar a palavra em casa, mas eu preciso estar aqui. E a mesa, a comunhão, ela tem uma centralidade. Até estava discutindo isso com meu pai. Os que não sabem, meu pai é pastor também da Igreja Presbiteriana Independente. E estava discutindo isso, porque é um dos pastores que eu gosto bastante, que é o Francis Chan, ele tem discutido bastante sobre essa questão da ceia, tem sido bastante criticado, até por estar repensando o que ele pensa sobre a ceia. E estava conversando sobre isso com ele, e ele estava falando, dentro do culto aí calvinista, a gente tem a mesa como uma central. Às vezes a gente, por uma questão de logística, enfim, ou de falta de espaço, a gente coloca o púlpito, né? O púlpito está aqui, mas assim, se você for em umas igrejas mais antigas, a mesa está lá, ela nunca sai de lá. Então a mesa ela é fundamental. Não só a palavra, não dizendo que o dom da pregação é um dom secundário, mas assim, a comunhão ela é muito importante, ela não pode ser negligenciada. E a comunhão é com os irmãos, estar na igreja, enfim. Os dons de cada um é muito importante, é algo que a gente precisa resgatar. E acho que a pandemia aí demonstra isso, como é ruim, né? Ficar até as crianças, né, estavam pedindo aqui para vir para a igreja, né, que às vezes algumas não querem, enfim, não entendem, né? E a gente mesmo, que às vezes ficava, nossa, tem que ir na igreja. Acho que na pandemia todo mundo ficou com saudade, né? Até quem normalmente não vinha. Então, assim, se não está sentindo saudade, por que esperar, né? Peça a Deus, Deus, me dá saudade, me dá vontade de estar. Às vezes a gente lê a Bíblia e lê e fala como é bom e agradável estarem unidos os irmãos, como é bom estar na casa do Senhor. Às vezes a gente lê e fala, não é isso, eu não estou sentindo isso, eu não estou vivendo isso, mas leia a Bíblia e peça a Deus. Fala, Deus, eu não acho que é bom e agradável estar com meus irmãos. Mas a tua palavra está me dizendo, leia com fé, peça a Deus. Deus, que isso seja bom e agradável na nossa vida, na nossa comunidade. Misericórdia, perdão, porque não está sendo na minha vida, na nossa comunidade. E é isso. Precisamos de Deus, precisamos uns dos outros. E esse estudo tem que nos desafiar a isso, a esse chamado, a arrependimento, a transformação, a usufruir mais do dom que Deus nos dá e Deus nos chama. E é tão fundamental e é tão explícito e tão claro, né? Mas somos falhos mesmo e precisamos sempre, e mais uma vez, e de novo, e por isso sempre fazemos, sempre estamos aqui. Mais alguém quer falar? Ou complementar, ou trazer uma demonstração, não tem problema nenhum. Com isso, é bom, é um pouco duro, é ruim às vezes, assim, não é gostoso, mas é bom, é necessário. Depois faz bem. Pegando um gancho do que o irmão Diácono falou, eu lembrei de um texto aqui que fala em Jeremias 23:16, diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvido à palavra dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões de seu coração e não do que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer outro que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela entendeu? Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu e um redemoinho tempestuoso sobre a cabeça dos perversos. O que eu queria compartilhar com os irmãos é o seguinte, que a demonstração ela é para nossa edificação, porque assim muitos lugares por aí as pessoas só querem ouvir aquilo que apazigua, aquilo que traz gozo à sua alma, aos seus sentimentos, mas na verdade Jeremias aqui ele pregava que viria Nabucodonosor, que viria o furor do Senhor viria sobre
sobre o povo de Deus. E os pastores da lá falam, não vai acontecer nada. Deus ama vocês. Só que assim, o que o irmão falou, eu acho que não devemos, nenhum de nós, nem que está assistindo, nem que encarar como algo pessoal, mas é simplesmente uma demonstração. Porque hoje em dia se fala muito e a pessoa só querer ouvir aquilo que agrada. Mas, na verdade, nós precisamos ouvir a verdade. E a verdade, às vezes, é uma demonstração. Nós precisamos de demonstração, porque senão a gente sabe que no decorrer da nossa caminhada, muitas vezes aprendemos somente quando vem o dia mau, quando vem a circunstância contrária. Quando tudo está bem, a gente dificilmente nós aprendemos. Então, acho que a demonstração ela é válida sim, e o ensinamento é válido sim. Se tivermos que ser demonstrados, que sejamos. Sim. Amém. Amém. É isso aí. Há tempo para tudo, hein? Mais alguém? Algum irmão gostaria de orar para encerrar? Se ninguém quiser, eu oro. Não tem problema nenhum. Não? Vou orar então. Pai, muito obrigado porque o Senhor está aqui no nosso meio e porque o Senhor nos trouxe. O Senhor nos deu vida, nos deu mais um dia, nos deu o desejo de estar aqui, ou nos trouxe mesmo sem esse desejo. E, Senhor, o que eu te peço é que o Senhor reavive esse desejo em mim, em nós, na tua igreja, de te adorar, de te buscar e de comungar o pão, partir o teu corpo, compartilhar o teu sangue e usufruir, Senhor, deste alimento físico, espiritual, misterioso e que é tão caro, tão bom, que é uma bênção para as nossas vidas. E nos ajuda, Senhor, a cumprir a Tua palavra, a cumprir com alegria, a deixar tudo de lado, para com alegria buscar o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a estarmos em união contigo e um com o outro. Que isso nos faça bem, que a Tua igreja se manifeste aqui, que o Teu corpo seja estabelecido, seja edificado, e que possamos viver para a honra e glória do Teu nome, e que o Senhor nos ajude, nos capacite e nos alegre, Senhor, a obedecer e a receber a Tua palavra e os Teus sacramentos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado.